Ok, muito bem. Bom, foi o tempinho aqui de chegar mais gente e começar a gravar, tá bom? Tudo ok? Mais uma vez? Beleza. Bom dia pessoal. Anne, Jéssica, Karen, Laila, Lucas, Marcele, Maria, Natália, PC. Espero que estejam bem. Deixa eu ver o que a gente vai começar aqui só para deixar na tela antes de alguns avisos. Tá, vou deixar essa daqui. Então, alguns avisos para o dia de hoje. Stephanie chegou, tava morrendo de medo que não aparecesse ninguém hoje. Mas é engraçado, né? Coisas que a gente está aprendendo também nesse período e que eu tenho percebido. Vocês sabem que a frequência nas minhas aulas está muito boa. E olha que eu não dei a mínima para chamada. Não sei se os professores estão fazendo chamada, né? Porque não faz muito sentido, né? É só olhar aqui no chat e gravar. Mas a frequência está muito boa. Não, acho que não é isso não, viu, Marcelo? Eu acho que vocês estão meio à toa mesmo. Não tem muito o que fazer. Daí deixa eu assistir a aula. E também, né, tem aquela questão que eu já percebi também, que às vezes pega o celular, põe na aula, deixa o celular ali no canto do quarto e vai fazer outra coisa, vai ver série. E aí, de vez em quando, dá uma olhadinha na aula lá. Mas tomara que vocês estejam gostando. Eu falei aqui para quem chegou antes, né? Já está gravando nossa aula também. E foi um aprendizado, né? Está sendo um aprendizado de plataformas, etc. E eu não sabia mexer nada nessa questão de YouTube, né? Então eu criei conta no YouTube, tem um canal, tem os links das minhas aulas, aprendi a pôr as gravações lá. E aí eu tô com os 3 cursos, né, as 3 disciplinas: processamento, resíduos na graduação e resíduos na pós-graduação. Tá tudo gravado lá. Eu só perdi uma semana que eu não consegui gravar, acho que eu falei para vocês quando eu troquei de computador aqui. E aí também minha vida melhorou um pouco quando eu montei aqui uma mesinha com um desktop que é mais barato para fazer upgrade, né? Então consegui deixar um processador legal, memória, tudo, dei um upgrade no desktop e funcionou bem melhor do que o meu notebook. O meu notebook estava travando um pouco durante as aulas. Bom, vamos lá. Pessoal, então a ideia de hoje, eu sei que está todo mundo um pouco já chegando com a pilha um pouco fraca, né? Nesse momento. Deixa eu só ligar meu WhatsApp de novo aqui. A gente está chegando no final do período. Alguns professores eu acredito que já tenham encerrado. Deixa eu só pôr o WhatsApp web aqui. Já estão encerrando as disciplinas. E a gente tem o compromisso final, principalmente da prova, né? Okay. Então hoje eu queria bater um papo com vocês. Agradeço aí as pessoas que estão me escrevendo em inbox. Podem fazer isso, tá? Não tem problema não, tem meu contato lá no grupo. Ou mesmo no grupo para tirar dúvidas, né? Sobre a prova, sobre como mandar as questões. Teve uma aluna que me procurou, receosa com a questão de gravar o vídeo, né? Preocupada, disse que preferia não gravar o vídeo. Eu falei, olha, o vídeo, a questão de mandar o vídeo é uma ideia pensada no que a gente tem feito nas apresentações das provas, no dia de entrega das provas. Cada um fala um pouquinho sobre como conduziu aquela questão. Muitas vezes algum tema gera alguma dúvida, não bem dúvida, né? Algum ponto assim que gostaria de observar melhor, entender melhor.
Então é para isso que serve essa questão de apresentar a prova. E hoje, hoje de manhã mesmo, quando eu estava organizando aqui os arquivos, eu tenho uma outra proposta para vocês. Eu acho que o seguinte, que eu vou falar daqui a pouquinho, esses dois assuntos que eu trago aqui para vocês hoje, que é sistemas de desdobro e teoria de corte, na verdade esse aqui é o segundo, o primeiro é essa daqui. São aulas muito práticas, então a gente, nas condições normais, a gente observa esse material, que é um material antigo. Essas duas aulas são as únicas duas aulas que eu uso um material. Quando eu cheguei na Rural, tinha o professor Camargo que me passou esse material, um professor que foi para o UFPR no Paraná, e que é uma boa tradução aqui desses dois assuntos que são muito de bibliografia internacional, que é sistemas de desdobro e teoria de corte. Então eu já coloquei no SIGA-A para vocês esse material. Vocês vão notar que o que vocês estão vendo em tela, eu procurei escanear e fazer algumas anotações à mão mesmo, no que eram as antigas transparências. Eu não sei se ainda tem professor que usa transparência. Vocês lembram disso? Retroprojetor. Era uma coisa que a gente usava bastante. Não sei se tem alguém que usa retroprojetor ainda, mas eu consegui escanear esse material e à mão mesmo, como eu gosto de fazer às vezes no quadro, eu fiz algumas anotações assim, né, sobre pontos que eu gostaria de destacar, e eu passo isso de uma forma rápida em aula, 40 minutos, no máximo 1 hora, e a gente parte então para práticas, né? Então hoje eu consegui juntar aqui com o material, para ficar gravado também de forma organizada, esses dois temas, como eu falei hoje por mensagem, que, enfim, não é que eu tive dificuldade aqui, acho que não dá mesmo para fazer aula prática de sistema de desdobro, não tem como, a gente tem que estar lá na serraria, na marcenaria, usinagem também. Então eu trouxe esses temas para a gente abordar hoje, aí até 11h30, meio-dia, e falar um pouquinho das provas, se for o caso, tá? Mas qual que é a proposta nova para a gente organizar? É a seguinte: a semana que vem é dia... Deixa eu abrir aqui. Semana que vem é dia 3 de dezembro. E a outra semana é o dia 10, que seria nosso fechamento, a última aula. Eu vou abrir só essa opção para vocês. Se alguém quiser já na semana que vem apresentar a prova, tá? Entregar e ficar livre já, eu vou deixar essa opção, tá bom? Gostaria que todo mundo participasse, tanto dia 3 como dia 10. O nosso dia final é o dia 10 ainda, tá? É só realmente se alguém tiver compromisso em dezembro, tiver atolado aí, não sei, não estou acompanhando muito, né, todos os professores, semana de optativas, etc. Não tenho acompanhado bem como está essa questão das provas no SIGA-A, e parece que não estava dando muito certo, mas enfim. Então, tanto no dia 3, deixa eu anotar aqui, 3 de dezembro, como no dia que já está combinado e continua como sendo a nossa data limite, no dia 10 de dezembro, a gente pode fazer as apresentações da prova, tá bom? Então, na semana que vem, muito provavelmente esse horário das 10 horas, porque para mim é bom que eu acordo, dou uma organizada em tudo, cuido um pouco ali da pós-graduação, e aí eu faço isso com mais calma. Começar 9 horas em ponto fica um pouco corrido para mim, tá bom? Mas quem quiser apresentar, parece que o Lucas aí já está gostando da ideia, quiser apresentar na semana que vem, manda conforme a gente tinha combinado os 2 arquivos para mim, e a gente vai estar aqui, faz um bate-papo a semana que vem também, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Então ficamos assim, semana que vem
Quem quiser pode já ficar livre da nossa disciplina, dos nossos compromissos, apresenta a prova, fazemos um bate-papo, mas no dia 10 vai ser uma aula que a gente começa às 9 horas, então no dia 10, e vai até finalizar ouvindo aí todo mundo, tá bom? São 23 alunos, né? Tem alguns aqui que não estão hoje estamos aqui em 15, mas como eu falei, surpreendentemente, a gente tem tido uma boa frequência assim nas aulas. Estou gostando muito da interação nas 3 disciplinas. Pós-graduação foi muito boa e a disciplina de graduação foi muito boa também. Que mais? Na semana passada, foi semana passada? Dia 17? Isso, semana passada. Nós tivemos aquele evento, né, de arborização urbana e gestão de resíduos na arborização urbana. Eu acho que eu coloquei o link ali para vocês. Esse evento, pessoal, quem quiser, vou colocar aqui no chat mais uma vez, no TAU 2020, é um evento do Núcleo de Arquitetura Urbana, alguma coisa assim, da USP de São Paulo. Foi um evento excelente para a área de gestão de resíduos madeireiros, resíduos de poda urbana, mas foi mais amplo do que eu achei que iria. Eu assisti 3 palestras muito boas, uma delas eu assisti ontem, porque isso está sendo bem legal nesse momento, que a gravação desses materiais, né, Lucas? Deixa eu ver o que você pôs aqui. Isso, perfeito. Então, os links, as palestras estão todas gravadas, e eu sugiro uma palestra que foi muito engraçada. A palestra mais legal, que é da professora que eu estou colocando aqui no chat, uma grande amiga, professora Adriana Nolasco, da Exalc. A professora Adriana estava dando a palestra no dia 18, acho, na quarta-feira passada, e teve uma tempestade. É engraçado que ela estava falando de gestão de resíduos, queda de árvore, etc. E para resumir o assunto, ela estava dando a palestra, caiu uma tempestade, a palestra foi interrompida, caiu a conexão dela, acabou a luz na casa dela, e aí ela deu a palestra anteontem. Isso, ontem foi quarta, né? Ela deu a palestra na terça e a gente acompanhou com o pessoal da pós-graduação. A palestra está gravada, tá? E foi excelente. Ela estava falando de queda de árvore. No momento da palestra dela, caiu uma tempestade e disse que caíram mais de 70 árvores na cidade de Piracicaba. Depois ela ficou sabendo. E é uma palestra muito atual sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, incluindo os resíduos de poda urbana, que eu super recomendo aí, tá? Valeu, Lucas, ficou o link aí. Deixa eu clicar rapidinho aqui, ver o que aparece. Eu acho que esse link é do canal. Ah, perfeito, isso aí mesmo. Esse aí, quem quiser dar uma clicadinha ali, deixa eu ver se eu acho essa apresentação, quem quiser clicar no link aí, é essa apresentação faltante, tá? Muito boa, tá bem aí nesse link que o Lucas mandou mesmo. Tá? É a primeira apresentação que aparece aí na tela quando clica no link. Para quem tiver no computador, no celular, não sei bem como aparece. Tudo bem, pessoal? Para a gente não perder muito tempo, então é o seguinte, que são esses sistemas de desdobro que nós vamos tratar aqui rapidamente, tá? São algumas 7, 8 transparências, slides ou telas para a gente conversar, e como vocês já devem estar habituados com essa palavrinha que a gente usa bastante, né? O desdobro, desdobrar a madeira, é um termo bastante comum no trabalho com madeira, processamento, etc. A gente desdobra, ou seja, a gente transforma a madeira em mais de uma porção, em mais de uma peça.
peça de madeira. Eu tenho aqui os materiais hoje para me ajudar na aula. A gente tem uma peça de madeira e a gente vai cortá-la, transformá-la em outro formato, em outras peças, em resíduos e peças serradas, que é o objetivo daquele corte, Então esse termo do desdobro eu acho um termo bacana, acertado, que tem a ver com esse processo que eu insisto com vocês de transformar a madeira em outras coisas, em outros formatos, em outros produtos e etc. Então a gente tem algumas metodologias para desdobro, principalmente desdobros primários, e algumas questões técnicas, como eu falei, vindas aí de bibliografias, a maior parte delas internacionais, e que o professor Camargo, que me passou esse material, hoje, como a gente atualizou isso tem mais de 15 anos, a gente atualizou muito as aulas e o curso, eu fiquei com muito pouco desse material que ele me passou no início da disciplina, mas esse daqui eu gosto e continuo a utilizar, tem as referências dos materiais internacionais, etc. Não é muito bonito, mas tem algumas coisas legais e a gente vai procurar ilustrar daqui a pouquinho também com algumas imagens, como eu prometi para vocês, dos trabalhos práticos que infelizmente a gente não pôde desenvolver, mas eu trouxe aqui 5 apresentações, tá? Não sei se foram as melhores, porque eu gravo todas elas e eu peguei aqui meio aleatoriamente, e só na hora de carregar aqui que eu vi quais eram, mas estão boas, tá? Estão bem ilustradas, que eu peço, o que eu peço para vocês fazerem durante os cursos normais, práticos, tá? Então a gente vai passar essa teoria, depois vai ver, como eu tinha prometido, algumas imagens de trabalhos das turmas anteriores. Bom, antes que eu esqueça, todo esse material coloquei hoje de manhã no SIGA, disponíveis nas 2 últimas aulas, antes da prova, na data de hoje, lá no SIGA, e na data da semana que vem, dia 26 e no dia 3, esses materiais que a gente está vendo hoje estão disponíveis no SIGA, tá bom? Bom, pessoal, rapidamente, existem aqui, a gente vai ver, vocês estão conseguindo ver assim? Dá para ver a tela inteira? Acho que dá, né? Acho que vocês também têm a ferramenta aí. Dá para ler? Assim fica muito pequeno. Tá, então beleza. Então vou deixar assim, que eu prefiro trabalhar aqui com a tela inteira, em vez de ficar passando. Então a gente tem aqui basicamente três, porque esse último é uma coisa meio bobinha assim, de evitar os defeitos, mas tudo bem, são 4, vai, 4. A gente tem 4 classificações no que a gente chama de desdobro ou desdobramento primário, tá? Então isso que a gente está vendo aqui embaixo são classificações do desdobramento primário. O que é desdobro primário? Transformar toras em peças serradas. Então vocês lembram lá dos desenhinhos que a gente fazia nas máquinas? Que eu procurei fazer da melhor forma possível, porque eu gosto de usar ali o quadro, né, para desenhar esses esquemas de corte aqui. Então esses esquemas de corte aqui, né, que é a bolinha, que é a seção transversal da tora, com a sequência das lâminas, isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Então vocês imaginam essas seções aí transversais, que é o topo da tora, né? Esses topinhos da tora, estão vendo aí meu mouse, né? Esses topinhos da tora com as sequências de corte, até prova aqui que não fui eu que inventei aquilo, não, tá? Não fui eu que inventei, não, mas são esquemas, modelinhos esquemáticos que indicam então onde está localizada a peça de madeira e onde está efetivamente estão sendo realizados os cortes, com que sequência, com que direção
enfim, e é um bom modelo, né, da bolinha com os risquinhos, com os números, que é o que a gente vai entender hoje. Então, na primeira classificação desses sistemas de desdobro primário, existe uma relação do corte com a disposição dos anéis de crescimento. E olha que coisa legal, né? Quando eu leio aqui anéis de crescimento, raios lenhosos, eu lembro que anatomia da madeira. Então, eu gosto muito dessa área de tecnologia, eu fico empolgado com isso, porque principalmente quando aparecem essas situações, quando a gente tem que cruzar questões que a gente aprendeu lá no quarto período, em anatomia, e aí tem que resgatar o que a gente via no microscópio, o que a gente entendia lá de formação da árvore, formação do fuste e formação da madeira, e a gente relaciona com questões mais brutas, mais práticas, né, de botar a tora na máquina e cortar para fazer madeira. Então, para mim é legal isso, a gente relacionar e tentar na nossa mente entender a relação do produto que a gente está fabricando, transformando, trabalhando, com as questões microscópicas da anatomia, que a gente tem que ter uma boa base de anatomia, tá? Para entender o que a gente vai falar hoje. Então, a primeira classificação diz respeito a isso, é a relação da técnica com a anatomia, com os anéis de crescimento e os raios. Então, aqui existe um primeiro sistema de desdobro que a gente chama de corte típico tangencial. O que é esse corte típico tangencial aqui? É a coisa mais simples, talvez a mais comum, encontrada nas serrarias de pequeno, médio e às vezes de grande porte. Então tem que lembrar lá da aula de máquinas também, onde a gente coloca a madeira, a tora, num carrinho porta-toras, na maioria das vezes, e a gente vai cortando de forma sucessiva a tora, produzindo tábuas tangenciais. Então eu vou tangenciando os anéis aqui. Tá dando para entender, pessoal? Tá? Nessa aula eu faço muita pergunta assim, deu para entender? Quem não está entendendo? E aí, quem não estiver entendendo, por favor, tira as dúvidas. Mas os cortes que são sendo feitos, aí eu vou ter que aumentar, não vai ter jeito. Os cortes que estão sendo feitos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, são considerados, nesse caso, cortes, na maioria deles, tangenciais, vão passando tangencialmente aos anéis de crescimento. Pessoal, tangenciar alguma coisa é isso daqui, né? Ó. Quando eu tangencio uma circunferência, eu faço alguma coisa parecida com essa. Eu passo aqui tangenciando a circunferência. Então, como eu tenho vários anéis, eu vou tangenciando os anéis de crescimento, ok? Por isso que é um sistema de corte tipicamente tangencial. Agora, eu fiz uma observação aqui, que acho que vocês estão vendo. Eu fiz aqui, quero voltar. Eu fiz uma observação aqui à mão, canetinha de retroprojetor, há muito tempo atrás. Para quem está entendendo e pode já estar fazendo essa pergunta, fala, mas professor, não tem alguma coisa errada aí? O sistema é tangencial, mas algumas peças aqui no meio, elas são radiais, não é? E ó, é isso mesmo, algumas peças aqui no meio são peças radiais. E eu já falei disso para vocês. A gente tem, na maioria das vezes, várias peças tangenciais e intermediárias e poucas peças radiais quando a gente faz desdobro de madeira. E entendendo bem a anatomia e o comportamento físico da madeira,
a gente tem que saber responder que essas poucas peças radiais, elas têm, na maioria das vezes, um comportamento tecnológico mais adequado. Tá vendo que eu falei uma frase, eu poderia falar, as peças radiais são melhores. Não é bem isso. Elas têm um comportamento mais adequado, elas racham menos, elas empenam menos. Então, o que são as peças radiais aqui, pessoal? As peças radiais são essas peças cortadas aqui no centro, ó, tá? Então, por exemplo, esse corte número 4 e o corte número 5 são peças que estão tendendo a serem radiais, raio da bicicleta, né? Casca medula, casca, né? Então são essas peças centrais. Via de regra, possuem comportamentos tecnológicos mais adequados, ok? Bom, aí vem a história que nem tudo é tão simples na nossa vida. Se fosse só isso, pô, matei a charada, entendi, vamos adiante. Aí a gente começa a fazer coisas que vocês viram nas máquinas também, nas aulas de máquinas, que é fazer o que a gente chama de tombo. Tombo. O que é um tombo? É quando eu pego a peça de madeira e mudo ela de posição durante o corte, né? Então esses sistemas aqui que começam a aparecer depois, nada mais são do que alguns ajustes que a gente vai tombando a madeira para ter um maior rendimento, tá? Para aproveitar mais a madeira e também muitas vezes buscando qualidade na peça. Então existe alguns processos, algumas técnicas que a gente busca peças mais radiais e também um maior aproveitamento da madeira. Então tem que olhar esses modelinhos esquemáticos da aula de hoje e lembrar daquilo que a gente passou mais detalhadamente quando viu os filmes, quando viu as imagens das máquinas funcionando. E mais uma vez a gente fazia isso na máquina, na serraria. Vou mostrar para vocês algumas imagens aí de aulas que a gente fazia esses tombamentos e corte nas serras que a gente tem na rural, e falo isso de boca cheia assim, e somos um dos únicos cursos que tem uma serraria funcionando, e principalmente que tem condição de vocês nesse momento aqui, já todo mundo já com seus grupos já tinham trazido os toretes, as toras, né? São pequenas toras, não peço para trazer uma tora gigante, embora já chegou gente aí com peça numa caminhonete ou no porta-mala do carro bem grandes, mas a gente corta pequenos toretes e ilustra isso bastante na prática. Então o que está acontecendo aqui nesse modelinho aqui embaixo? A gente tem algumas peças tangenciais sendo cortadas, 1, 2, 3. Depois, essa face 3 aqui, ó, a gente fez isso aqui. A gente coloca aquela parte reta aqui do outro lado. Vou passar devagar para vocês entenderem, tá? Ó, cortei 3 peças de um lado da máquina. Aí tem um tombamento, tem uma movimentação da peça. E essa última face eu prendo no sargento do carrinho ali. E aí eu tiro outras peças do outro lado. 4, 5, 6. Aí eu vou ficar com um semibloco. Isso que a gente está vendo aqui embaixo são os semiblocos, né? O que é um semibloco? Dois lados curvos e 2 superfícies retas. É exatamente isso que eu marquei agora aí, o semibloco. E aí eu vou cortando o semibloco, olha lá, 7, 8, 9, viro o semibloco de novo e acabo cortando toda a peça. Então, se a gente parar para pensar, isso é muito difícil de entender bem sem ver a prática. Mas eu estou tentando ao máximo aqui. Se a gente parar para comparar o que a gente tem aqui em cima e o que a gente tem aqui embaixo,
né, um modelo para o outro, esse modelo de baixo ele tem um cuidado melhor. Então aqui em cima é melhor para eu fazer ter mais agilidade no processo, né? Então corto mais peças. Se for uma madeira boa de trabalhar, eu vou trabalhando e cortando bastante. O modelo de baixo, eu preciso movimentar a madeira, então eu perco muito em tempo, em agilidade do processo, mas muitas vezes, na maior parte das vezes, eu faço esses modelos com movimentação para ganhar em rendimento e qualidade, tá? Para aproveitar mais a madeira. Bom, aí então tem algumas comparações, não vou ler tudo, mas o corte tangencial, vou ler assim rapidamente, né? O corte tangencial é mais simples de se realizar, anéis visíveis, maior quantidade de faces com desenho parabólico. Isso é uma questão estética. O corte tangencial forma aquelas parábolas na face da madeira. Tenho algumas tábuas para mostrar isso para vocês também, o que muitas vezes é um atrativo estético, tá? Bom, elas têm menor contração em espessura e maior em largura. Isso quer dizer que elas empenam mais, tá? Por a bolinha aqui do lado. E são madeiras que apresentam menor suscetibilidade a colapso. Então, colapso é um defeito de secagem, vocês lembram disso? Uma dificuldade que a água tem de sair do centro da madeira. Então é melhor peças tangenciais. No corte radial, que é mais relacionado a esse corte, não, a gente vai ver daqui a pouquinho, a esse corte aqui radial que a gente já vai ver, eu tenho uma preocupação maior com qualidade da peça, mais indicados para toras menores, inferiores a 40 a 50 centímetros de diâmetro, maior contração em espessura e menor em largura, traduzindo isso é menos empenamento, tá? Suscetibilidade ao colapso, uma maior frequência de colapso em peças radiais. Mas gosto mais dessa última informação aqui, que as peças radiais são peças mais estáveis, tá? Durante a secagem e durante a sua utilização na confecção do produto final. Tudo bem? Bom, como é que a gente faz corte radial? Procura produzir mais peças radiais. Existe uma preocupação em cortar a madeira de dentro para fora. Então vou passar rapidamente aqui e fiquem prestando atenção nos desenhinhos para entender isso lá na máquina, né? Então existem técnicas para a gente cortar a madeira produzindo mais peças radiais, tendo mais cuidado com as peças radiais. Então olha esse modelo aqui que a gente está fazendo. Eu vou deixar assim para a gente comparando um com o outro. O camarada colocou a peça na máquina e corta a peça no meio, tá? Daí ele tem aqui meia tora. Ele pega essa meia tora, corta no meio novamente, em 1/4 de tora. E aí ele vai pegar cada 1/4 de tora desse e vai cortar de dentro da peça para fora. Então, o que acontece aqui? As maiores larguras são peças tipicamente radiais. Então, eu preciso de várias movimentações nessa peça, muitas vezes mais de uma pessoa trabalhando no corte, para aproveitar melhor as peças radiais. Aqui embaixo também um pouco menos de tombamento, mas corto a peça no meio da metade e depois cada quartozinho de dentro da madeira para fora, preocupando-se mais em ter cuidado com a peça radial. Essa aqui embaixo nem se fala, isso a gente faz muitas vezes. Deixa eu explicar bem o que está acontecendo aqui.
Vocês já devem ter feito aquela disciplina do Miguel, né, de estruturas, de avaliação de algumas propriedades físicas e mecânicas da madeira. E eu vou mostrar também que no nosso trabalho a gente tem feito também a caracterização das contrações e inchamento, e eu preciso produzir o que a gente chama de prancha diametral. Então esse daqui que eu assinalei agora é o método, o sistema que eu sempre indico e a gente sempre busca realizar quando vocês trazem os toretes para o trabalho, porque eu tiro aqui no meio o que a gente chama de prancha diametral. O que é prancha diametral? É aquela prancha que vai da casca até a casca e passando pelo centro da tora, e passa pelo centro da tora. Então eu tenho uma prancha tipicamente radial, diametral porque ela corre o diâmetro da peça, e é essa peça que a gente busca para caracterizar física e mecanicamente as espécies madeireiras, tá? Isso é um indicativo técnico, tem norma para isso, e é essa peça que vai produzir corpos de prova para caracterização da madeira. Olhando assim é o que a gente pode extrair de melhor na madeira, tá? Essa prancha diametral. E aí existe uma técnica de desdobro para isso. Bom, não vou perder tanto tempo aqui, pessoal. Olha, aí eu posso cortar a madeira no meio e cortar todos os cortes tangenciais, seguindo algumas técnicas de desdobro. Outra técnica simplificada, tiro costaneira, isso aqui é muito comum também. Pego esse semibloco, passo numa serra múltipla, lembra da serra múltipla circular? Pego esse semibloco e corto tudo de uma vez. Algumas metodologias dessa indicam preocupações com a liberação de tensões de crescimento e etc. Então, pessoal, tudo isso até agora, classificação A é se o corte é radial ou se o corte é tangencial. Se o corte é mais radial ou se o corte que eu estou fazendo é mais tangencial. Classificação de desdobro primário. Segunda classificação, item B, em relação ao eixo longitudinal da tora. Poxa, que falta que eu sinto do quadro. Será que eu consigo desenhar? Acho que eu consigo desenhar. Eu faço um desenho que é melhor do que esse aqui. Opa! Eu faço um desenho no quadro que fica mais fácil de entender do que esse aqui. Eu vou usar, deixa eu ver, eu pus aqui o fundo branco, tá? Vamos lá. Essa segunda classificação é uma classificação relacionada ao corte longitudinal da peça. Então vamos lá, um pouquinho de paciência e máxima habilidade com o meu mouse. Eu vou desenhar duas toras e eu vou exagerar bastante na conicidade dessas toras. O que é a conicidade? É a diferença entre o diâmetro maior e o menor, né? A tora fica bastante cônica quando ela tem um topo muito maior do que o outro. Então é o que eu estou desenhando aqui. A gente tem aqui duas toras bastante cônicas. Aí vamos fazer aqui, vamos mudar de cor. Vamos fazer aqui o que a gente chama de eixo central, né? Ficou um pouquinho fora. Um eixo hipotético que passa pela medula da tora, né? Então, nesse modelinho aqui que eu estou tentando com a minha máxima habilidade de desenhar para vocês, a gente tem duas toras. É aquele desenho lá, só que o meu fica melhor, ficando legal. Tem duas toras e um eixo aqui passando pelo centro, pela medula da tora. Então essa segunda classificação tem uma questão muito importante que a gente já vai trabalhar para entender, mas ela é muito simples. Eu posso cortar a madeira dessa forma aqui, vou mudar a cor de novo, passar preto. Posso cortar a madeira dessa forma
Ou eu posso cortar a madeira dessa forma aqui. Não é obrigatoriamente nessa sequência, tá? Então, a gente tem duas diferenças grandes aí. Na primeira, a gente está cortando a madeira paralelamente à casca. Então, esse sistema aqui de cima é o que a gente chama de corte longitudinal paralelo à casca. E a parte de baixo é o corte paralelo relacionado a... Deixa eu ver como é que ele usa o nome direitinho aqui. Paralelo ao eixo da tora. Tá? É que inverteu ali, né? Ficou ao contrário o desenho. Então, aquele primeiro eu estou cortando paralelamente à casca. E o de baixo eu estou cortando paralelamente ao eixo da tora. Deixa eu fazer uma pergunta, vai aqui para todo mundo acordar. Cadê meus desenhos? Tá. Eu vou marcar aqui, tentar fazer uma flechinha em duas tábuas aqui que eu estou cortando. Tá, vamos pegar essa tábua aqui e vamos pegar essa tábua aqui. São tábuas que eu consegui cortar a peça inteira, né? Consegui cortar a peça inteira, tábuas compridas, só que uma foi cortada paralelamente à casca e outra foi cortada paralelamente ao eixo da tora. Pergunto para vocês, se a gente considerar propriedades físicas, mecânicas, o que eu gosto de chamar de estabilidade, qual vai ter um melhor comportamento mecânico? A de cima ou a de baixo? O que vocês acham? Vamos ver se o pessoal não está dormindo. Qual vai ter um melhor comportamento mecânico? A de cima ou a de baixo? A maioria de vocês está falando que o melhor comportamento é de baixo e vocês erraram. Erraram. Eu gosto de desenhar isso, mas deixa eu tentar explicar e defender aqui a posição, que é a posição aqui que o meu material está mostrando também. Esse sistema aqui possui menor seccionamento da grã. Deixa eu pôr em vermelho que eu gosto mais, fica mais. Tá vendo? Então, quando eu corto a madeira paralelamente à casca, via de regra, ali no desenho não ficou ideal para imaginar isso, precisa ver na prática. Eu tenho um menor seccionamento da grã. Ou seja, falar com muito cuidado e devagar para vocês entenderem. Quando eu corto uma tora e o meu corte longitudinal é o corte relacionado ao comprimento, né? Eu estou cortando a madeira do topo da tora até a pontinha dela, então eu vou caminhando com esse corte longitudinal na máquina. Quanto menos eu cruzar o corte com a grã da madeira, melhor a tábua vai sair, em termos mecânicos. Em outras palavras, pessoal, isso, mais uma vez, é muito mais fácil de entender com algumas peças de madeira na mão. Deixa eu ver, tem outra pequenininha aqui. Mas quanto mais eu alinhar o meu corte com a grã, que é a disposição preferencial dos elementos anatômicos longitudinais, a disposição das fibras ou traqueídeos, quanto mais eu alinhar o corte com as fibras, melhor. Eu não posso, ou eu tenho que evitar,
cruzar o corte com a anatomia da madeira. Então, para tentar falar de jeito mais simples, também explicar de um jeito mais simples, quanto mais alinhadinhas as fibras estiverem nas peças de madeira, melhor. Se as fibras estiverem cruzadas na peça, a peça vai ter mais tendência a empenamentos, rachamentos, torções. Tudo bem? Então, o que ele está querendo dizer aqui é que nesse formato aqui, essa tábua que eu pus a flecha, ela tem um alinhamento melhor com a anatomia da madeira. E nessa peça aqui, as fibras estão sendo cruzadas, estão sendo cortadas. Não é bem as fibras, é a grã, né? A orientação das fibras está sendo cruzada. Tudo bem? Espero que tenham entendido, tá? Porque nessa tábua aqui a coisa fica mais alinhadinha e o comportamento tecnológico, é isso que ele está falando aqui, aspectos mecânicos, menor seccionamento da grã, vai produzir peças mais estáveis. Então, essa é a única coisa relacionada a essa. Então, a gente pode falar assim. Isso eu faço na aula. Olha, esse torete aqui que esse grupo trouxe, a gente vai fazer um corte radial. Vamos dar 2 tombamentos e vamos alinhar o corte com a casca. Tá? Então, a gente usa dessas informações na hora de cortar a madeira. Corte radial com 2 tombamentos, orientando o corte paralelo à casca. É legal pra caramba fazer isso e estão todos convidados a fazê-lo assim que for possível. Tá bom? Espero que estejam entendendo. Bom, o terceiro, e já caminhando para o final dessa parte da aula, a gente tem aqui o que eu já falei várias vezes, uma coisa muito boba. Isso depende basicamente da máquina que a gente tem disponível, tá? Que é classificar o corte como sucessivo e simultâneo. Então, mais uma vez, alguém chegou com o torete, o grupo chega com o torete. Beleza, pessoal, muito legal esse torete aí de cedrinho, de IP, de Kumaru, sei lá o que vocês arrumaram, Jatobá, muito legal, um bom diâmetro. Eu gosto assim de trabalhar com peças de 30 centímetros mais ou menos, um bom tamanho, 1,50 m, 1,60 m. Então dá pra gente fazer um corte radial com 2 tombamentos, paralelo à casca e sucessivo, porque a gente usa na maioria das vezes a nossa maquininha de desdobro horizontal, fazendo cortes sucessivos, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Já falamos disso. Dependendo da máquina que eu tiver, lembram lá, serras de fita dupla, quádruplas e mesmo as serras circulares com várias lâminas, a gente tem a possibilidade também, muitas vezes, de fazer cortes simultâneos. Então, para a gente não gastar muito tempo aqui, esse sistema de corte ele pode ser classificado também como cortes sucessivos, um depois do outro, ou cortes simultâneos todos juntos, ou 2 ou 3 cortes juntos, dependendo da máquina. Tudo bem? E por fim, a última classificação a gente chama de cortes especiais. Esses cortes alternados, só para falar, professor, está pulando coisa. O que ele chama de cortes alternados é assim, cortar de um lado, do outro, cortar de um lado, do outro. Então olha esse modelinho aqui, lembra? Já falei ali um pouquinho antes. Corta algumas peças de um lado, muda, corta algumas peças de outro. Na verdade, é um corte sucessivo também. Esse daqui é um corte sucessivo, né? Porque eu estou cortando um corte de cada vez. Mas eu vou alternando o lado da história. Isso daqui é bom, foi bom ter parado aqui. Isso daqui é bom para aquela questão das tensões de crescimento, que eu espero que vocês tenham também assimilado.
Lembram lá da liberação das tensões de crescimento? A árvore cresce tracionada e quando eu faço esses cortes alternados, corto de um lado, corto do outro, corto de um lado, corto do outro, a liberação das tensões de crescimento é mais tranquila. Exemplo prático, já fizemos isso, eucalipto. Alguém chega com eucalipto, na rural é legal que tem muito material de eucalipto pelita, que não é um eucalipto muito comum no Brasil como um todo. Então teve aí uma época que o pessoal aí da silvicultura plantou e fez testes de materiais genéticos de eucalipto pelita. Então na rural é bem legal por causa disso também. A gente tem eucalipto pelita, tem eucalipto citriodora, tem eucaliptos grandes, tem saligna, mas o pelita é um eucalipto pesado, meio avermelhado, tá? Tem muito ali na rua ali da delegacia, que tinha lá também o Rádio Roça, né? Lá para frente tem a Fazenda Floresta, que é uma área da rural com muito plantio de eucalipto, tem muito pelita lá. Tem muita tensão de crescimento, então você cortar alternadamente um lado e o outro evita a questão da tensão de crescimento. Já fizemos trabalhos com eucalipto pelita, eu acho que até a gente publicou alguns trabalhos de eucalipto pelita, e é sempre uma preocupação a liberação das tensões de crescimento ao longo do corte. Então essa questão de corte alternado, é sucessivo alternado de um lado e do outro, melhora o desdobro do eucalipto pelita, por exemplo. Tudo bem? Bom, e para terminar essa parte da nossa aula, existe o que a gente chama sistema especial por defeito. Isso deve ter sido alguma tradução, né? Mas existem na madeira. Eu particularmente não gosto de dizer ou usar esse termo que a madeira tem defeito. Defeito é obviamente uma palavra pejorativa, né? E eu não gosto de desvalorizar o material madeira, porque eu sou suspeito quanto a isso, adoro o material madeira, tenho muita coisa de madeira e acho a madeira, como dizia o meu orientador de doutorado, a madeira é um dos materiais mais fantásticos a serem trabalhados, tá? Material natural, variável, com várias nuances, características, etc. Então, na indústria ou na engenharia de materiais e produção, segmentos industriais, a madeira é um dos materiais mais fantásticos para se trabalhar. Então, eu não gosto de colocar defeito na madeira, mas, enfim, eu gosto talvez de imperfeição natural. O que é uma imperfeição natural? Um nó. Um nó é uma imperfeição natural, porque a madeira é um material natural e ela tem uma imperfeiçãozinha em determinada porção, mas defeito eu acho mais pejorativo. Mas tudo bem. Então, olha lá que legal da anatomia mais uma vez, né? Espero que todos aí vocês, como é que eu falo? 3/4 de engenheiros florestais, meio para o fim do curso, início do fim do curso, 7º, 8º período, né, mais ou menos isso, 8º período, já tem que saber muito bem o que é lenho juvenil. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês me respondam, que eu tenho uma expectativa enorme que não errem. Qual é o lenho ou a porção da madeira mais antiga na árvore? Lenho juvenil ou lenho adulto? Vou repetir, hein? Qual é a porção da madeira mais antiga numa tora? Lenho juvenil ou lenho adulto? É uma baita de uma pegadinha, né? Stephanie, corrige aí. Então tá acertando quem tá dizendo que o lenho juvenil não.
É super pegadinha, porque se você responde rápido, é tão engraçado isso, né? Mas eu falo assim, a hora que a gente entende isso, legal, nunca mais esquece. Porque o lenho juvenil dá a impressão de lenho jovem. Mas, na verdade, o lenho juvenil, ele tem essa palavra, lenho juvenil, não se esqueçam disso. Tá ficando gravado. O lenho juvenil, ele tem essa conotação, ele é chamado de lenho juvenil porque ele é formado nos primeiros anos da árvore. Então ele vai estar sempre ali, mas na real ele é a porção mais antiga, né? E o lenho adulto é o que é formado mais recentemente, tá? Então a árvore, quando ela é adulta, ela vai formar lenho adulto, então é a parte mais externa da tora, tá? Então o lenho juvenil é o mais antigo. Sacanagem, né? O lenho juvenil é o mais antigo, o lenho adulto é o mais jovem. Tudo bem? Não vamos esquecer? Tá. Então aqui, ó, o lenho juvenil, o que acontece? Eu desenho isso também. O lenho juvenil, as fibras, elas vão crescendo. Lenho juvenil, as fibras vão crescendo. Então existe mais ou menos uma referência que até 10, 12 anos, o vegetal ele está amadurecendo. Então até 10, 12 anos da árvore, ela vai formando fibras cada vez maiores. Aí chega um determinado momento na idade da árvore que ela estabiliza o tamanho das fibras. E a partir daí existe uma diferença marcante e importante, que é a formação do que a gente chama de lenho adulto, que é mais ou menos por 12 anos. Tá? Será que eu desenho? O desenho é mais ou menos esse aqui, olha. Deixa eu apagar. Então eu faço um gráfico lá, e tem esses gráficos aí na literatura, tá? O gráfico é o seguinte: aqui é a idade da árvore e aqui é o tamanho da fibra. Então as fibrazinhas, elas vão crescendo nos primeiros anos da árvore, tá? Até mais ou menos 10 anos, isso daqui é comprimento das fibras, tá? Então, até chegar numa idade de 10 anos, as fibras vão crescendo. Quando chega ali 10, 12 anos, a madeira estabiliza o tamanho das fibras. E dali para frente, eu tenho a formação do lenho adulto, com muito menor variação no tamanho das fibras. Aqui era para estar tudo igual, tá? Estou me esforçando aqui na ferramenta. Então, eu tenho uma questão que é a seguinte: aqui eu tenho lenho juvenil, daqui para frente eu tenho lenho adulto. Então nessa fase aqui da idade da árvore, as fibras ficam mais homogêneas, e essa madeira aqui formada depois de 12, 13 anos é melhor em termos de características tecnológicas. Tá? O gráfico ficou horroroso, mas espero que vocês tenham entendido. Aqui dá maior trabalhão aqui. Aqui é tamanho da fibra e aqui é a idade. Tudo bem? Então aqui é lenho juvenil, formado antes, fibras crescendo. Aqui é lenho adulto, formado depois de 10, 12 anos, fibras mais homogêneas. Tá? Maiores e mais homogêneas. Bom, então, por que eu estou falando tudo isso? Porque um dos sistemas aqui, o cara fala: eu não quero tábua de lenho juvenil. Então é mundo real. Vamos lá, putz, o lenho juvenil do eucalipto é assim. Lenho juvenil do eucalipto é muito ruim. Alguém pode falar isso. Às vezes não é tão ruim, mas ele é mais instável. Então eu quero evitar o lenho juvenil. Daí eu vou cortar a madeira só
parte mais externa, só lenho adulto. Ou então, existem outros problemas, né? Aqui também, lenho juvenil. Esse aqui de baixo, ele está procurando evitar as rachaduras, né? As rachaduras de topo, que são as rachadurazinhas ali no meio da árvore. Isso é muito comum, acredito que todo mundo já viu. Uma tora que tem uma rachadinha, uma estrelinha, uma rachadurazinha, uma estrelinha ali no meio. Então eu posso evitar o corte. É o tal da madeira oca, madeira rachada. A gente perde muito em rendimento, mas isso já aconteceu também. Alguém chega lá, putz, essa madeira tá rachada aí no centro, né? Beleza, vamos fazer um corte evitando essa rachadura. E para finalizar mesmo, acho que acabou. Eu tenho a possibilidade de máquinas hoje. Preciso baixar uns filmes na internet. Se alguém quiser procurar isso, vai ser muito bem-vindo. Máquinas que vão fazer com que o corte acompanhe a grã e acompanhe possíveis curvaturas das peças. Então isso daqui, a mensagem final dessa apresentação, ela agrega muito dos conceitos que a gente viu hoje. A questão do seccionamento da grã. Então você fazer um corte longitudinal, que é isso daqui que essa imagem está mostrando aqui. Tá, essa aqui embaixo. Ó. Esse corte longitudinal acompanhando a orientação da peça. Então ela tem um disco de corte ou discos, né? Tá vendo que são vários aqui. Então se eu pegar e tiver condição que a máquina faça isso daqui, acompanhe a anatomia da peça, da tora, da prancha, essas tábuas produzidas vão ter menos seccionamento da grã, vão ser peças mais estáveis. E tem máquina que faz isso hoje, que acompanha a curvatura das peças. Mais tecnologia, processos com máquinas mais modernas, mas que produzem peças melhores em termos de qualidade. Tudo bem? Quase meio de 15, eu vou mostrar aqui o outro material que eu gostaria muito de ter passado em aula prática. Deixa eu ver quantas imagens são. Tá, mas essa daqui a gente vai passar de uma forma mais reduzida. E eu sempre falo disso. Essa aula de teoria de corte, ela é muito teórica e é assunto para quem quiser aprofundar no processamento mecânico, tá? A gente fala um pouquinho disso em pós-graduação e a gente mostra aqui algumas variáveis que a gente pode destrinchar em cursos aí, entendimentos matemáticos, planejamento de máquina, para cortar melhor a madeira. E são algumas classificações. Então a teoria de corte, pessoal, é uma teoria que vem da área de materiais, tá? Da área de engenharia de materiais. Não é uma área específica para madeira. A gente pode ter teorias de corte em vários materiais, tá? Mas ela faz uma relação, eu vou passar bem resumidamente aqui em função do tempo. A teoria de corte, ela faz correlações, inclusive matemáticas, paramétricas, ou relacionadas à geometria e programação, projeto das máquinas e lâminas, com a condição da madeira, o estado da madeira. Tá? Então eu tenho que fazer sempre, para que o corte da madeira aconteça, que essa teoria de corte tenha sucesso. Então eu tenho que adequar máquinas com madeira. Nessa teoria de corte eu tenho duas formas principais, que a gente vai lá na máquina, mostra, etc., que são duas formas de cortar madeira segundo a teoria de corte. Estou tentando simplificar ao máximo. E essas duas formas são
cortar a madeira com cortes ortogonais, cortar a madeira com cortes periféricos. Vocês vão entender. Cortar a madeira com corte ortogonal, em outras palavras, ou simplificando ainda mais, corte ortogonal é serrar a madeira. Se eu chego assim, ô fulano, serra isso aqui para mim, corte ortogonal. Cicrano, corta aqui no meio para mim 2 peças dessa tabueta aqui, corte ortogonal. Fulano, pega o serrote, corta essa peça para mim, corte ortogonal, tá? Serra de fita, serra tico-tico, corte ortogonal. Cortes periféricos são também chamados, ou eles se relacionam praticamente ou exclusivamente a processos de aplanamento. Mais uma vez, nas fotos que a gente vai ver daqui a pouquinho dos trabalhos, eu coloquei 5 trabalhos lá no SIGA para vocês verem, para vocês baixarem e falar, poxa, que pena que a gente não fez isso. E a sensação que eu tenho, que eu vou ter daqui a pouquinho, e que eu acho também que vocês vão ter, poxa, que pena que não deu para fazer isso, deve ser muito legal, e é muito legal. Quem quiser fazer de novo a disciplina, pode fazer a disciplina de novo. Quem quiser assim, professor, me reprova. Eu quero fazer o ano que vem. Eu vou falar assim, puto, o ano que vem eu nem sei se vai ser presencial ainda. Vocês estão acompanhando aí? Não sei. Período que vem não vai ser, né? Talvez o outro, e não dá para saber ainda, né, pessoal? Até quando vai chegar essa vacina até a gente, etc. Bom, corte ortogonal, serrar madeira. Corte periférico, aplanar a madeira. Corte ortogonal, segundo aqui Mackenzie, alguns trabalhos internacionais, ele pode ser caracterizado de 3 formas. Então, quando eu peço para alguém, serra essa peça de madeira para mim, eu posso fazer isso de 3 formas básicas, que é desse jeito ou desse jeito. E aí eu vou me esforçar aqui, porque eu trouxe para mostrar na câmera para vocês alguma coisa parecida com o desenho aí, pedacinho de madeira, tá vendo? Ok? Bloquinho de madeira. E eu trouxe aqui uma ferramenta muito desenvolvida tecnologicamente, que eu acredito que muitos de vocês já utilizaram. Ó, pelo barulhinho aí vocês já vão saber o que é. Que é isso daqui. Já viram? Todo mundo já viu essa ferramenta de processamento de madeira manual? Já usaram? E essa ferramenta, isso não é uma brincadeira, ela é uma ferramenta com muita tecnologia. Então ela é uma ferramenta com uma lâmina muito fininha, né, muito delgada, uma ferramenta com uma lâmina descartável, né? Eu fico falando com vocês, essa geração aí do celular aí é meio complicada. Às vezes eu falo assim, todo mundo já usou isso aqui? Aí tem gente que fala, não, nunca. Caramba, nunca usou. Todo mundo já viu, deixa eu ver se dá para ver aqui, que nessa ferramenta, não sei se vai dar para ver na câmera aí, minha câmera é boa, mas não é lá essas coisas. Ela tem umas marquinhas aqui, ó, umas linhazinhas aqui, que é para a gente renovando a lâmina. É uma lâmina descartável, né? E aí ela tem umas achuras, uns arranhadinhos, que é para a gente ir quebrando. E aí, isso daqui eu fico mais surpreso ainda, que muita gente não sabe. Essa partezinha de baixo aqui, ó, do estilete, ele tem um rasgozinho aqui. Para que serve isso? Para a gente pegar, ó, encaixar aqui. Encaixa aqui. Tá
vendo assim? E a gente quebra essa pontazinha aqui. Sabiam disso ou não? Que o estilete tem essa bundinha aqui, ó, que a gente tira, aí ele tem um rasgozinho aqui que encaixa aqui, que é pra gente quebrar e renovar a lâmina. Olha lá, Stephanie sabia. Tudo bem? Todo mundo sabia disso? Bom, então, ó, vou tentar me esforçar aqui para explicar os 3 tipos de corte ortogonal. Corte ortogonal, ele é classificado serrar madeira. Vamos lá, serrar madeira eu posso fazer de 3 jeitos. 90-0, 90-90 e 0-90. Prestando muita atenção nessas duas coisas aqui. É complicado? É. Mas a hora que entende, beleza. Esse primeiro ângulo aqui, 90 graus, vamos aqui no primeiro. É o ângulo do fio de corte com a fibra da madeira. Já vou mostrar no desenho. E o segundo ângulo é o ângulo da direção de corte com a fibra da madeira. Vamos lá, está escrito aqui, ó. Aqui de novo. Primeiro ângulo, ângulo da aresta de corte e a fibra da madeira. Segundo ângulo, entre a direção de corte e a fibra da madeira. Vamos entender isso. Então, quando eu falo que um corte é ortogonal 90-0 e que o primeiro ângulo é da aresta de corte e a fibra da madeira, a aresta de corte é o fio da ferramenta. Tá? Então, onde que está a aresta de corte aí? É a corzinha verde. Todo mundo está vendo aí verde, vermelho e azul? Queria que vocês vissem. Ah, e laranja. Tem 3 cores, 4 cores aí. Não, na verdade 3, que eu vou falar de 3 cores aqui. Verde, azul e laranjazinho. O verde é a aresta cortante, é o fio de corte. O verde é, tomar cuidado para não cortar o dedo aqui, ó. É o fiozinho da ferramenta, é a pontinha do estilete, é o que a gente chama de aresta cortante. O azul é a direção das fibras, estão vendo? O azulzinho aqui é a direção das fibras. Em todas as situações aí, a direção da fibra tá assim, ó, em pé, tá vendo? Em pé, em pé, em pé, tudo em pé. Tudo bem? E a terceira cor que a gente precisa entender é o amarelinho, laranja, que é a movimentação do corte, a direção do corte. Estava lendo ali embaixo. Mais uma vez, verde, aresta cortante. Azul, direção das fibras. Laranja, direção do corte. Tudo bem? Então, o primeiro ângulo aí, 90 graus, primeiro ângulo que a gente vai ver aqui, ó, esse 90 graus, vamos tentar aumentar. Primeiro ângulo 90 graus é aresta de corte com direção das fibras. Vou tentar fazer aqui o 90 graus, ó. Aresta de corte, direção das fibras. Tá dando para ver aí? Aresta de corte, direção das fibras. 90 graus, é esse ângulo aqui, 90 graus. E o 0 graus é paralelo, né, que é o laranja, direção, é o laranja que é direção do corte com as fibras, paralelo.
mais uma vez. Primeiro ângulo ortogonal 90, 0. Aresta cortante com direção das fibras. Verde com azul, 90. Segundo ângulo, 0. Laranja com azul, paralelo. Em outras palavras, é esse corte aqui, ó. Tudo bem? Todo mundo está vendo esse corte? Sabe onde eu acredito que muita gente já fez esse corte? Apontar o lápis. Vou deitar aqui. Todo mundo já apontou o lápis com estilete? Isso aqui, ó. Corte ortogonal 90, 0. Aumenta a minha imagem aí se der. Corte 90, 0. É apontar lápis. Tudo bem? Corte 90, 0. Apontar lápis, ou, em outras palavras, o que eu pus aqui como exemplo é o corte da plana manual. Tenho lá na marcenaria uma plana manual, aqui em casa eu não tenho. Aquela plana do carpinteiro, já sabe? Aquela plana do carpinteiro tem uma lâmina aqui que vai cortando a madeira aqui. Tudo bem? Eu vou só acabar essa explicação, eu vou rapidamente periférico e a gente termina. Bom, a segunda situação dos dois ângulos 90, 90 é o seguinte, é a serra de fita, o serrote, a serra circular, um corte bem comum também, onde eu tenho a aresta cortante a 90 graus da fibra, o verde com azul, 90 graus também. Só que agora eu tenho 90 graus entre a aresta cortante e o laranja. Em outras palavras, é isso aqui, ó. Tá? Quando eu faço isso daqui, se vocês imaginarem o dente da serra de fita, ele está cortando aqui 90, 90, ó. Tá? Assim. O anterior era aqui. Esse daqui agora é aqui. Esse estilete está meio quebrado. Tá? É aqui, ó. 90, 90 é assim. Ó, vou desenhar igualzinho, tá lá. Tá? Aqui. Tá? 90, 90. E para terminar, o 0,90 é isso daqui, ó. É quando, por exemplo, eu quero laminar a minha peça e fazer aquele desenrolamento. Então vamos lá. 0,90. Deixa eu deixar aqui maior. Vamos lá. 90, 0. Ortogonal 90, 0. 90, 90. E 0,90. Bem, 90, 0, 90, 90, 0, 90. Difícil, né? Eu também demorei para entender direitinho isso. E aí, isso daqui está lá no cigarro. Eu fico lá brincando, mostrando. A gente vai na máquina, mostra. Ah, isso aqui é 90, 0, 0, 90. Difícil. A hora que entende, beleza. Tá bom? Mas está lá registrado. Não vou cobrar em prova isso, porque isso daqui é aula prática, que eu adoro dar. A gente vê aqui alguns ângulos também. O ângulo de ataque, ângulo de folga e de ferramenta. Em outras palavras, esses três ângulos que eu gosto de mostrar, é isso daqui, ó. Nesses processos todos, eu posso fazer isso ou isso. Quanto mais eu aumento esse ângulo de ataque, melhor eu consigo cortar a madeira. Se eu tiver um ângulo de ataque muito baixo, eu não consigo cortar. Quando eu aumento o ângulo de ataque, eu corto a madeira. Então são esses três ângulos. Eu faço um desenho também no quadro que é melhor do que esse. Mas isso daqui, ó, é ângulo de ataque. Ângulo de ataque, ângulo de ferramenta e ângulo de folga. São três somatórias que dão 90 graus. Ataque, ferramenta e folga. O ataque tem a ver com a facilidade do
material, tem a ver com desgaste da ferramenta. E o último, que é a folga, tem a ver com atrito da lâmina com a peça. Vou repetir, isso eu anoto sempre no quadro, e a anotação hoje ela é virtual, está ficando gravada lá. O primeiro ângulo relacionado ao corte ortogonal, que a gente chama de ângulo de ataque, é o quanto eu deito a lâmina para fazer o corte. O segundo ângulo, que é o ângulo de ferramenta, é o quanto a lâmina tem de material, de metal, e ela tem a ver muito com desgaste. Por exemplo, no estilete, esse ângulo 2, aí, esse ângulo beta, ele é muito pequeno, a lâmina é muito fininha, e daí ela desgasta muito rápida e eu vou jogando fora, descartando a lâmina, não tem afiação. O último ângulo, que é o ângulo de folga, tem a ver com atrito que a lâmina vai fazer na madeira. E aí tem questões de segurança, operacionais, aquecimento da lâmina, tudo bem? Então eu faço um desenho mais simples também lá no quadro, mas queria que vocês entendessem. São dois desenhos que dizem a mesma coisa, tá? A lâmina tá aqui, ó, pessoal. A lâmina tá aqui, tá? Essa daqui é a lâmina, ó. Aqui a pontinha do estilete, tá? E aí eu tenho um ângulo aqui em cima, que é essa face da lâmina para uma linha perpendicular à peça, é o ângulo de ataque. Então, aumentando o ângulo de ataque, eu diminuo essa resistência ao corte. O ângulo de ferramenta é o ângulo da ponta do dente. O ângulo de folga é o espaço que a lâmina tem para a peça de madeira. Também não é muito simples de entender, né? Precisa mostrar, e a gente corta a madeira, eu trago o serrote, trago o plane, etc., para a gente entender tudo isso na prática. Aqui são algumas coisas relacionadas à umidade. Cortar a madeira no desdobro primário mais úmida é melhor. Nos desdobros finais, quanto mais seca a madeira, melhor. Então são relações dos ângulos e dos sistemas de corte com o estado da madeira, tá? A gente pode falar mais disso quando tiver possibilidade da prática. E para finalizar, essa última figura é aquele corte periférico. Então esqueça esses ângulos todos, esqueça serrar a madeira, e isso daqui é um processo de aplanamento, é um outro tipo de corte. A gente tem duas máquinas muito importantes, que é a plana desengrossadeira e a plana desempenadeira, que fazem isso daqui. Aqui na pontinha, eu sempre falo isso, está faltando uma coisinha aqui nesse desenho, que são as laminazinhas, né? Isso daqui é um eixo porta-facas, e as nossas máquinas lá, uma tem 3, outra tem 4 lâminas, e ela tem essas faquinhas que vão cortar a madeira. Vou ficar um pouquinho para fora aqui, que vão cortar a madeira em sua superfície. E aí tem uma única classificação que é muito mais fácil, tá? Muito mais fácil do que o corte ortogonal, que chama concordância e oposição. Normalmente o que a gente faz é isso daqui, é o corte em oposição. A peça vai numa direção e a máquina corta essa superfície em oposição ao movimento. Então é a relação dessa flechinha com essa daqui. Isso daqui a gente chama de concordância, porque a máquina está girando no mesmo sentido do avanço. Então a máquina está girando aqui, eu passo a peça aqui. Normalmente o que se faz é o contrário, a máquina corta ao contrário do avanço. Pessoal, estou vendo que está todo mundo quietinho. Já assim, é complicado, não é muito simples essas aulas de teoria de corte. Então eu diria que hoje, assim,
disponível no SIGA esses materiais. Quem quiser, gostar, dar uma lida, se aprofundar disso, não vou cobrar isso nesse momento, mas eu adoro esses assuntos aqui. E capricho muito na ilustração disso na prática, porque não é simples de entender. E são variáveis importantes para quem vai trabalhar com processamento. Os ângulos, as afiações, as dinâmicas das velocidades de avanço. Então a gente detalha um pouco mais disso nas práticas. E gostaria nesse breve momento mostrar para vocês algumas apresentações. Então, não sei se eu deveria fazer isso, né? Mas são trabalhos de 2016, 2017, 2018. Eu trouxe mais para a gente ver as imagens. Isso daqui seria a cereja do bolo da nossa disciplina, tá? É o que eu mais gosto de fazer quando eu dou a disciplina, é chegar na última semana de aula, sentar ia falar no fundo da sala, não, sentar ali na frente no lugar de vocês e assistir as apresentações. E eu tenho tido apresentações muito legais. A gente publicou um trabalho em revista, já numa revista científica que saiu da nossa disciplina, e a gente publicou vários trabalhos, inclusive em congresso internacional. Olha que legal. Então esses trabalhos que vocês apresentam, eu coloquei 5 lá disponíveis, então aqui também, vou passar rapidamente. Esse foi um trabalho que um grupo trouxe uma tora de angico. Então olha que legal, eu peço para vocês trazerem uma caracterização da espécie, de usos dessa madeira, de onde saiu o material, e aí vem as nossas aventuras lá. Olha que legal. Agora que eu lembrei disso aqui, olhando, esse angico aqui, o Dinaldo era o nosso marceneiro que trabalhou com a gente até 2018, depois o José Mário veio no lugar dele, o Dinaldo foi morar no Nordeste, mas ele adorava, e o José Mário também adora fazer isso. Então essa árvore foi uma árvore que foi cortada, a gente cortou a árvore. Acreditem vocês, era uma árvore, se não me engano estava morta, esse angico, ali perto da marcenaria, entre o laboratório, né, e o IF, e a gente cortou a peça, aí a gente fez aqui o desdobro na serra móvel, ó lá, desdobrando a peça, fizemos os aplanamentos, preparamos as tábuas, olha que madeira bonita, ó, tá? E deixa eu ver, eu vou explorar mais as fotos. E fizemos confecção de corpo de prova, tudo direitinho. E essas são as avaliações que a gente faz. A plana que eu falei para vocês, essa é a furadeira horizontal, essa é a furadeira vertical, esse é o lixamento. De todas essas aqui, a única que eu não deixo mexer é essa plana, porque é uma máquina bem perigosa. As outras máquinas, lixadeira, furadeira vertical, furadeira horizontal, eu falo assim, precisa ser muito Zé Mané para sofrer um acidente aqui, né? São máquinas super seguras, essa. Lixadeira, às vezes lixa aqui, perde um pouquinho do esmalte, mas não, nada mais do que isso. Tá? Agora a plana é uma máquina perigosa, e daí o operador é o marceneiro, nosso funcionário ajuda vocês. E aí depois tem todo um sistema da norma ASTM 1666 de avaliar os defeitos. Deixa eu ver se tem mais desenho aqui. Tá? Então esse é o resultado aqui do corpo de prova, né, dos processos que a gente faz, de furação, rasgo lateral, lixa, e aí a gente avalia pormenorizadamente todos os defeitos que acontecem nas peças. Esse é o rasgo lateral,
E isso é uma norma técnica, aplicação de pregos, a gente mede as trincas. Isso é uma norma técnica que visa, lá no final, na conclusão, a gente dizer qual é a indicação de uso da madeira. Então, aquele livro também que a gente publicou, a gente fez todas essas avaliações. Esse é um trabalho com cedrinho. Vamos lá, avaliações, vamos lá nas fotos. Tá? Então, a madeira toda furadinha, aplanada, lixada, rasgo lateral, com pregos na sua borda. E a gente faz todas as avaliações. Esse aqui é o teste de rasgo lateral. Então, olha que legal. Até chegar aqui, a gente faz tudo isso que a gente viu hoje de desdobro primário, aplanamentos e cortes ortogonais, e vai explicando. Eu gosto muito de trabalhar as aulas práticas com os materiais que vocês trazem, as toras, e eventualmente até a gente derruba a árvore. Ah, professor, derruba uma árvore só para fazer o trabalho? Derruba. Mas tem algumas premissas, tá? Árvores mortas, árvores que são exóticas ou invasoras. Eu não vou sair lá cortar um pau-brasil da Rural para fazer. Já fizemos com o pau-brasil? Fizemos com o pau-brasil que caiu, centenário, lá no P1. Alguém lembra? Tinha um pau-brasil lá na frente do P1 que caiu. Foi a monografia da Celi. Quem conhece a Celi, foi a monografia dela. A gente fez tudo isso daqui com o pau-brasil de 100 anos da Rural. Foi super legal. Precisamos publicar esse trabalho que ainda não publicou. Bom, galerinha, tem 5 aqui, olha. Tem um de pau-rei. Esse tá bem bacana também. Da onde veio. A árvore que originou a madeira. Objetivo. Isso aqui é a apresentação dos grupos, né? O desdobro primário que a gente fez. A confecção dos corpos de prova. Aqui já era o José Mário, tá? Aqui. Isso aqui é importante porque isso aqui a gente introduziu mais recentemente. O trabalho que a gente viu agora era 2016, né? Isso daqui a gente está fazendo há uns 2 anos, eu acho. 2018, por aí a gente introduziu também a avaliação de corpinhos de prova de propriedades físicas. Densidade básica, densidade aparente, densidade anidra, retração, inchamento, coeficiente de anisotropia, variação volumétrica. Então tudo isso a gente faz também na espécie trabalhada, e isso compõe ainda mais a avaliação final. Olha esse daqui, ano passado, de Lofântara, as lanterneiras, sabe aquela linha que tem ali no caminho ali mais ou menos do lado do lago do Iá, tem bastante lofântaras, aquela que dá uma folha amarela. Já fizemos a avaliação dessa madeira também. Deixa eu ver se tem algumas fotos. Confecção de corpo de prova, lixamento, as furações, o rasgo lateral. Isso a galerinha... eu quero o Rogério aqui fazendo. A inserção de pregos. E essas as propriedades físicas lá. Tem que deixar na água, fazer os corpinhos de prova. Bom, eu já estou ficando triste aqui porque eu queria muito estar fazendo isso tudo com vocês. Pessoal, fazer o seguinte aqui. Estou tendo que acabar, preciso acabar um pouquinho antes do meio-dia. Deixar o fundo branco aqui. Sim, Lucas, período que vem a gente vai fazer a disciplina de resíduos. Deixa eu mostrar uma coisa bem legal para vocês. Eu acho que eu não pus para vocês. Eu vou colocar agora, tá, pessoal? Estou colocando no grupo do WhatsApp a apresentação da Mariana ontem na disciplina de resíduos, para fazer propaganda da disciplina aí. Ontem foi o primeiro seminário. Disciplina de resíduos, a gente tinha 6 alunos só esse período. E
Ontem foi a apresentação da Mariana, não sei se todo mundo conhece a Mariana. Mariana está se formando e fez aqui a apresentação do trabalho da disciplina de resíduos. Enquanto eu vou falando, eu estou colocando aqui para vocês verem. E ela produziu um pequeno objeto de madeira que ficou muito legal. Já está aí no WhatsApp, eu vou pôr aqui também na tela. E fez essa apresentação aqui para gente. É um outro contexto, né? É um pouco trabalhar só com resíduos e a gente gosta de explorar outras variáveis, mas fica aí o convite para todo mundo participar. Nesse período, a Mariana produziu uma girafa de madeira. Olha que legal, uma girafinha. Já abro a palavra aí, Laila. Vou passar rapidinho aqui. Então, mesma coisa, falou da matéria-prima, tipo de madeira e mostrou aqui, é aquela falsa pimenteira, pimenta vermelha, sabe? O professor Tiago faz o frango com sementes, não sei se vocês já fizeram. Conversei até com o Tiago ontem, mostrei isso para ela. Ela partiu dessas peças residuais, classificou segundo a BNT, confeccionou numa marcenaria do tio dela, tinha essa facilidade. Deixa eu explicar, o trabalho não foi obrigatório, eu dei para quem gostaria de fazer, mas dos 6, 5 estão fazendo trabalho. E ela produziu com as próprias mãos, olha o que era aqui, pessoal. Olha aqui. Era isso daqui, tá? Eram alguns galhos de poda da pimenta vermelha, aroeira, né? Então, com esse galho aqui, ela foi trabalhando, fui orientando um pouco, e olha o que a Mariana produziu, que legal. Passar rapidamente aqui. Não ficou legal? Produziu uma girafinha de madeira. Ficou muito jóia, né? Pintou. Aí tem algumas variáveis que a gente fala lá de custo, valorização e etc. E esse foi o resultado final aqui. Ficou muito jóia mesmo. Foi a última disciplina dela na graduação, a girafinha aqui. Tem um pequeno objeto de madeira. Venham fazer a disciplina de resíduos, de forma presencial, a gente faz essas coisas todas lá na marcenaria, ficou muito jóia. Beleza, 5 minutos aí, pessoal. Quem quer falar aqui? Laila. Laila disse que pode tirar a dúvida pelo WhatsApp. Bom, pessoal, é o seguinte, as dúvidas que chegaram até mim sobre a prova. Precisa gravar o vídeo, quanto que eu vou dar nota, quanto que vale o vídeo, quanto que vale a parte escrita. Eu falei, olha, eu gosto mais de avaliar como nota, tal, a parte escrita, tá? Então eu acho que eu falei lá 70% da nota é a parte escrita. A questão do vídeo é mais um bate-papo, é uma apresentação, tá? Mas entra assim na minha composição da nota, de perceber, né, a dedicação de vocês, como é que trabalhou, etc. Outra coisa, acho que foi o Lucas que me escreveu, se precisaria citar bibliografias, etc. Bom, não é um trabalho científico, é uma prova, mas se vocês quiserem fazer um parágrafo final, mencionando os sites, os artigos, os autores que foram a base da resposta de vocês, vai ser muito bem-vindo, tá? Bom, nesse bate-papo com o Lucas eu falei, pessoal, por favor, não vamos copiar e colar, né? Briquete de madeira, daí copio lá do site, cola, briquete de madeira é uma prensagem de resíduo. Então assim, espero que vocês não copiem e colem da internet, né? Ou seja, lê um artigo, interpreta e responde a prova. Eu esqueci de falar isso, mas eu queria que fosse um texto de vocês nas 4 respostas.
pode citar assim como o Lucas me perguntou, pode citar lá embaixo, professor, eu utilizei o site tal, achei interessante, achei um artigo publicado, achei uma dissertação de mestrado da Universidade do Paraná, então eu acho legal citar, ou mesmo falar no vídeo da onde veio as informações, tá bom? Combinamos assim, a semana que vem, se alguém quiser me procurar, eu vou estar aqui, a gente vai falar um pouco mais de coisas finais aqui da disciplina, tá? Tirar dúvidas, etc. Se alguém quiser ficar livre, semana que vem já me entrega a prova, eu já passo o vídeo aqui. Mas o nosso compromisso maior fica para o dia 10 a gente encerrar a disciplina. Ok? Alguém quer colocar alguma dúvida? Tudo claro? Muito bem. Bom, pessoal, podem me procurar em inbox, gosto quando fazem isso, não prometo respostas imediatas, mas sempre me policio aqui para responder todos os alunos, via WhatsApp, etc. Se der para evitar final de semana, porque eu sou bem relaxado para responder de final de semana, até por pressão aqui da família. Mas até final de dia, começo da noite, tenho respondido todo mundo. E saudades de todos vocês. Fico triste mesmo de ver as nossas impossibilidades de fazer aula prática. Foi o que deu para fazer, tá tudo gravado e a gente se encontra semana que vem. Tá bom? Coloquei lá no nosso grupo o trabalho da Mariana. Foi o primeiro, tá? Semana que vem vão ter outros, mas o dela foi muito legal a apresentação. Valeu, galerinha. Cuidem-se. Medo dessa segunda onda. Na esperança da vacina, de novos tempos, volta a nossa querida rural, tá bom? Abração aí para todo mundo. Tá tenso mesmo. Ontem enviaram um negócio de bandeira vermelha na rural. Todo mundo votou para a reitoria aí, exerçam seu direito a voto, tá? Votem para a reitoria. Pegou o que? Covid, Marcele? Ai, gente, se cuidem, tá? Cuidem-se. Cuidem-se bastante. Já passou? Foi grave? Não. Jéssica também. Bom, pessoal, vocês são jovens, fortes, etc. O problema é para os velhos aqui, que nem eu. Vai dar tudo certo, a gente vai passar disso. Tchau, 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 tchau. Beijão para todo mundo.